10 anos de pesquisa e uma certeza. Não dá de você tratar o presidente e o paciente ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma opção. O pesquisador médico Luiz Mir sabe da importância do que descreve nestas 380 páginas do livro que acaba de lançar. Eu publiquei a necrópsia, do presidente Tancredo Neves para acabar com as lendas, com os mitos, com as manipulações. Você levou um tiro, foi envenenado, foi um erro proposital. As circunstâncias da morte do primeiro presidente eleito depois de 21 anos de ditadura militar, que provocou comoção no país inteiro, motivaram a investigação detalhada dos procedimentos médicos no caso de Tancredo de Almeida Neves e a verdadeira causa da morte. Hipovolemia, sangramento, fruto de uma técnica de escolha equivocada na primeira operação, um vaso sangrante. Ele sangrou. Tancredo sentia dores abdominais desde junho de 1984, quando ainda estava em plena campanha pelas diretas já. Para que todos vivam em igualdade de oportunidades. Na véspera da tão esperada posse, febre, calafrios e dificuldade respiratória determinaram a ida ao Hospital de Base de Brasília. Levado ao centro cirúrgico, transforma-se em apenas 48 horas em um paciente de risco. Fui prometido a ele que era uma cirurgia banal, rápida e que ele poderia tomar posse. É talvez mais grave do que propriamente uma mentira bem intencionada para tranquilizar o paciente e tal. Fizeram um preparatório desastroso, fizeram uma cirurgia desnecessária e não avaliaram exatamente o que estava acontecendo, qual era a importância daquele homem e qual era o momento histórico que estava se vivendo. O livro traz ilustrações, documentos importantes como a reprodução dos prontuários dos hospitais de Brasília e de São Paulo e depoimentos de 31 especialistas envolvidos nas 7 cirurgias realizadas em Tancredo Neves. Mir revela a briga de egos e os diagnósticos equivocados que terminaram na morte do paciente. Todos tinham pressa. Tancredo, os médicos, a nova república. Há uma citação de 10 em cada 10 médicos quando se referem, digamos, à decisão de operá-lo naquela noite dramática, naquelas condições desastrosas e que levaria, digamos, a dizer, 10 em cada 10 médicos dizem assim, o excesso de vaidade. Em Brasília, os médicos Renan Ribeiro e Francisco Pinheiro Rocha eram os chefes da equipe do hospital de base. 3 dias depois da primeira cirurgia, o doutor Henrique Walter Pinotti foi enviado a Brasília a pedido de Franco Montoro e Ulisses Guimarães. Forma-se então uma junta médica. Pinotti disse em seu depoimento no livro: ele poderia ter tomado posse. Ele não tinha nada que uma antibiótico-terapia não resolvesse, ou seja, um tratamento com antibióticos naquele momento. O doutor Pinheiro Rocha deixou claro em seu depoimento que não esperava a presença do médico paulista. Nós não o chamamos, foi ele que se convidou. Na época, uma palavra chamou a atenção de todos os brasileiros. Os médicos disseram que o presidente eleito tinha morrido em decorrência de uma diverticulite. O primeiro diagnóstico errado a partir do exame de ultrassom apontava uma apendicite aguda. Este foi o argumento para a primeira cirurgia de emergência feita no Hospital de Base de Brasília nas primeiras horas do dia 15. O apêndice se apresenta em perfeito estado. Quando o cirurgião Francisco Pinheiro Rocha e equipe abriram o abdômen do paciente, encontraram outra realidade. Um leiomioma, tumor benigno. Quando ele foi operado em Brasília, esse tumor não era mortal. Ele não morreu do tumor. O mais grave de tudo, no tumulto da sala cirúrgica, o anestesista tinha feito uma programação de uma anestesia curta, né? E quando a Luísa Toscana, né, e o outro colega, né, o Felipe Neri, estavam terminando o fechamento da parede abdominal, o presidente foi estubado, entendeu? E faz um edema agudo de pulmão. E foram 3 horas dramáticas para salvá-lo. Os médicos e a família acharam prudente não dizer a palavra tumor à população ansiosa por notícias de seu presidente. A imprensa só tinha acesso aos boletins médicos e milhares de brasileiros se sensibilizavam com a situação do presidente por meio da mídia. O que é importante é que essa luta dos médicos continue e, uma vez mais, ela pôde deter um novo processo de agravamento do estado de saúde do senhor presidente da República. Então, logo haja outras informações,
trarei aos senhores e à opinião pública. Obrigado. Os boletins divulgados e os prontuários são conflitantes. Para a população, a informação foi essa: divertículo de Merkel. O ato cirúrgico transcorreu sem anormalidade. O prontuário dizia: o paciente, após o término da cirurgia, não conseguiu respirar espontaneamente. É muito fácil você dizer de que a imprensa viveu uma farsa, mas ao mesmo tempo também aceitou a farsa ou compactou com a farsa. Não, a farsa do atendimento, entendeu? Não foi montada pela imprensa. Entre as ilustrações, esta mostra como deveria ter sido a cirurgia de retirada do tumor para evitar o sangramento interno, que causou todas as implicações que levariam à morte de Tancredo. O Dr. Pinheiro Rocha decidiu pela ressecção em cunha, o que provocou o sangramento gota a gota, extremamente difícil de detectar. Quando para esse tipo de tumor, a prática consagrada à época era ressecção segmentar. Ele já está perdendo sangue antes da foto, da malfadada foto. A foto a que Mir se refere foi essa, feita em 25 de março em Brasília, e tinha a missão de acalmar a opinião pública. Mauro Guimarães faz a colonoscopia, mas ele só entra até o mesocolo e diz ao Pinheiro Rocha: olha, esse homem está sangrando, tem coágulos na parede, tem muito sangue, não dá de ver nada, esse homem vai morrer. Pois bem, quando Mauro Guimarães está arrumando o colonoscópio, entra uma cadeira de rodas e leva o presidente para fazer a foto. E aí, por volta de 15h30 da tarde, ele tem um choque hemorrágico. Por que não foi feita a cintilografia e a arteriografia seletiva? A cintilografia para detectar o sangramento, quer dizer, onde estava o sangramento, onde o presidente estava sangrando. E a arteriografia para detectar o vaso sangrante, ou seja, a origem do sangramento. Se tivessem feito a cintilografia e a arteriografia em Brasília, depois do choque hemorrágico daquela tarde do dia 25, provavelmente ele teria sido salvo. No dia 12, então, ele é sim, digamos, o que se chama um paciente terminal. Se retirasse a ventilação mecânica, ele morreria, ou seja, ele não tinha mais autonomia para se manter vivo. Todos eles sabiam, o presidente estava morrendo. Mesmo assim, no dia 17 de abril, sai o famoso relatório Pinotti. O médico declara: os exames permitem afirmar que suas funções neurológicas estão preservadas, podendo-se dizer que, nesse sentido, não se esperam sequelas. Não existem indícios de lesões irreversíveis em quaisquer órgãos. Se alguém programou a morte do presidente no dia 21 de abril, não foi a família, não foi a Nova República, não foi ninguém. Foi o chefe da equipe responsável pelo atendimento, o professor Henrique Walter Pinotti. E essa decisão de mantê-lo vivo até o dia 21 de abril, eu tomo isso como um desagravo ao presidente Tancredo Neves. Já que o senhor foi operado no dia 15 de março sem necessidade, o senhor morre num dia histórico de acordo com a sua importância. Antes de se tornar um paciente terminal, essas teriam sido suas últimas palavras ditas ao neto Aécio Neves. Que loucura foi essa? Será que ninguém parou para pensar? Esse homem está 10 horas da tomada de posse, ele vai fazer a transição democrática, ele está saindo de uma ditadura. A oposição entrava, enfim, no Palácio do Planalto, mas pelas mãos de um político que passara 20 anos como um dos seus mais ferrenhos adversários. José Sarney foi o 7º vice-presidente a tomar posse na história da República. Como decisões individuais de Renan Ribeiro interferir tão violentamente na história do país. Quem deve ler o seu livro? Todas as pessoas que quiserem conhecer um homem que se preparou a vida inteira para ser presidente da República e ter negado esse direito. Sem Tancredo, nós não teríamos feito essa transição. E que se ele estivesse vivo, a transição já teria acabado. Nós já teríamos uma democracia.